Opa, tudo bem, gente? Beleza? Meu nome é Fabrício, eu não sou pastor, sou apenas um estudante da Bíblia, da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema polêmico, inclusive usado por muitas pessoas para justificar talvez a inexistência de Deus, ou então para dizer que Deus não é bom, né? Que é o livre-arbítrio, a bondade de Deus e o sofrimento no mundo. Quero falar sobre isso. Então, muitas pessoas falam assim, Fabrício, olha, se Deus é bom, por que ele permite que coisas ruins aconteçam? Guerras, sequestros, mortes, doenças como câncer, AVCs, ataques cardíacos, AIDS, Ebola, o Covid. Por que ele permite isso tudo, né? Primeiramente, nós temos que dividir, nós temos que entender o que é livre-arbítrio, né? Deus, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, com capacidade de escolher entre o bem e o mal. Deus, ele nos fez dessa forma, ele fez com a gente com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Quando estava lá no Jardim do Éden, quando Deus deu aquela árvore lá, conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, e as outras árvores lá, ali ele já estava dando livre-arbítrio para Adão e para Eva. A gente pode ver isso lá em Gênesis 2, versículo 16 e 17. Deus dá a Adão e Eva a liberdade de obedecer e desobedecer. Ele não quis nos criar para sermos robôs. Ele quis nos criar para que nós, a partir do nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha, que Ele nos deu esse dom, pudéssemos escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Naquele momento, Adão e Eva tinham essa escolha. E até hoje nós temos essa escolha. Nós podemos escolher seguir a Deus, a Cristo ou ao mundo. É simples. Ainda em Deuteronômio 30:19, ele fala, Deus nos dá a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. O livre-arbítrio, ele é nada mais nada menos que um reflexo do caráter amoroso de Deus, porque ele deseja que nós, como os filhos, o amemos por escolha e não por obrigação. Ele quer o amor verdadeiro e não o amor obrigado. E como livre-arbítrio é uma escolha, toda escolha tem sua consequência. O mundo é marcado por causa de escolhas erradas da humanidade. Governos, num aspecto macro assim maior, tomam decisões erradas e todo um povo sofre. A gente está vendo isso há muitos anos nas más escolhas do eleitorado brasileiro, mas eu não vou falar de política aqui, né? Mas é um fato. E em Romanos 3:23 fala o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós, crentes ou descrentes, se não fosse por Cristo, éramos para ser salvos. Todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo faz
besteira, péssimas escolhas todos os dias. E Deus não tem culpa disso. Deus não tem culpa disso. Em Gálatas 6,7, inclusive fala isso, fala, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Se você semeia o bem, você colhe o bem. Se você semeia o mal, você vai colher mal. Claro que, beleza, eu estou fazendo só o bem, igual eu saí do trabalho e aconteceu uma tragédia, né? Um amigo meu perdeu um amigo num acidente de caminhão lá, e esse amigo morreu, né? E é uma coisa muito triste. Não sei a fé desse amigo nem nada, mas vamos supor que ele era um cristão que só fazia coisas boas, honrava a mulher e tudo. E por que ele teve que morrer? Às vezes a pessoa morre não é por escolhas dela, e sim por mais escolhas da outra pessoa. Porque o livre-arbítrio ele se aplica a todo mundo. Às vezes a outra pessoa, o outro caminhoneiro, não dormiu, tomou algum remédio para ficar mais tempo acordado e o corpo uma hora não aguentou. Pode ter acontecido uma série de fatores que podem ter ocasionado esse acidente, em que infelizmente ele terminou em tragédia para os dois lados, porque os dois lados morreram. Mas eu não vou ficar aqui falando do acidente, eu estou citando apenas como um exemplo. Então tudo que a gente semeia nesse mundo, a gente colhe. Se a gente semeia o bem, colhe o bem. Semeia o mal, colhe o mal. E às vezes tem as fatalidades, que mesmo a gente semeando o bem, acontece algum mal para gente. Não por nós, não porque nós erramos, mas porque o outro cometeu um erro. Fabrício, mas aí Deus não vai me proteger? Sim. Deus ele protege desde que você escolha a proteção dele. Você escolha ser protegido por ele. Muitas vezes as consequências das más escolhas, elas afetam não só quem faz, né? Mas também inocentes. Por isso que a gente vê tanta guerra, tanta corrupção, tanta coisa errada. Porque eu, Fabrício, por exemplo, posso escolher fazer tudo certinho ali. Aí vem o meu vizinho e escolhe e faz alguma coisa errada. E eu sou afetado. Porque também tem aquele senso de comunidade. Às vezes o que você faz de bom vai afetar a vida de outro positivamente. E o que você faz de ruim vai afetar o outro negativamente. Ou vai voltar para você também. Que o que você faz volta. Aí a pessoa pode perguntar, beleza, né? O que a gente faz tem consequência, tal. Mas se Deus é bom, por que ele permite que nós sofremos? Aí Jesus já avisava, no mundo vai ter aflições, no mundo vai ter dor. Uma igreja que prega que se você seguir Jesus você só vai ter alegria, ela está mentindo. Ela tem que te preparar para um momento de dor, de sofrimento. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: Deus ele não criou o mal. O mal, na verdade, ele é ausência de bondade, né? Ele permite, então, que nós tenhamos essa ausência de bondade. Ele permite que o ser humano exerça a liberdade, o livre-arbítrio. Então, tem pessoas que têm sentimento de inveja e por isso prejudica o outro. Isso começou lá com Caim e Abel. Caim teve inveja de Abel. E aí ele cometeu o primeiro homicídio. Tem pessoas que têm ganância.
aí rouba o outro. Às vezes roubam, prejudicando, no caso dos governos, toda uma nação. E algumas poucas pessoas privilegiadas protegem, né? Porque eles estão ganhando. Mas voltando, não quero ficar falando só em política, mas é uma forma macro, entendeu? Eu estou tentando explicar de uma forma macro. O sofrimento que a gente tem é consequência de nossas escolhas e das escolhas ou das má escolhas de outros que direto ou indiretamente afetam a nossa vida. Em João 16:33, aquilo que eu falei anteriormente, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus falando, né? Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, poxa, mas a gente tem que estar no time de Jesus. Porque ele é que não vai, ele que é o nosso intercessor com o Pai. Não há outro caminho. Ele fala também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em Isaías 55, 8, 9, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Amém? A gente pensa de uma forma limitada, já Deus ele vê lá na frente. Então a gente tem que confiar no Senhor Deus, no Senhor Jesus. Ele nos dá livre-arbítrio porque Ele quer nosso amor verdadeiro. E Ele quer que nós confiemos nele. Seguimos o caminho dele. Ah, no mundo tem guerra? Tem. No mundo tem dor? Tem. Tem doença? Tem. Por má escolha do ser humano. Porque no mundo também jaz o maligno. Então, no momento que o Satanás ele caiu aqui no mundo, ele trouxe com ele toda a maldade. Então uma coisa que era para ser perfeita já não era tão perfeita assim. Às vezes pode ser duro isso, mas é como todo pai corrige o filho, né? Às vezes Deus permite que nós sofremos para a gente aprender lições, para que cresçamos espiritualmente e confiemos mais nele. Vou te falar um fato assim, pessoal meu, que antes, quando eu tinha meu pai e minha mãe vivo, eu sempre pensava, poxa, olha, né? Sempre pensava, poxa, se eu fizer isso e der errado, eu posso recomeçar. Eu tenho ajuda, eu tenho alicerce, eu tenho berço, eu tenho família. Eles vão me apoiar. Eu posso me arriscar. E que consequência aconteceu? Passamos por dificuldades. Eu fui um filho que fiquei ali, dei um total apoio. Infelizmente eu perdi a batalha, que eu perdi meus pais. Sofri muito. Mas o que estava acontecendo naquele período da minha vida? Eu não estava indo na igreja mais. Eu não estava mais falando a palavra de Deus. Não estava mais buscando a Deus. Eu estava me afastando do Senhor. As pessoas falam: nossa, mas que Deus mau, então Ele deixou seu pai e sua mãe morrer para você voltar para Ele? Aí vamos voltar lá em Isaías, né? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho essa humildade, eu não sei. Como é que eu vou saber o pensamento de Deus?
Eu só sei que a partir daquele momento eu resgatei meus valores cristãos, eu me apeguei a Deus, eu voltei para a igreja, fui recebido de braços abertos. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Os irmãos me receberam de braços abertos. Irmãos que eu achava que nem se lembravam de mim, porque eu fiquei muitos anos afastado. Ainda teve o Covid, né, que a gente ficou mais tempo afastado ainda. Na época do Covid eu até cheguei a tentar levar meus pais para a igreja, voltar para a igreja. Mas eles não foram e eu não fui. Então, às vezes, Deus permite o sofrimento para que a gente aprenda lições, para que cresçamos espiritualmente e confiemos mais nele. E hoje eu confio mais em Deus. Ah, Fabrício, aconteceu tanta coisa ruim e ainda está acontecendo processos na minha vida que ainda não terminou muita coisa. E eu tenho que confiar nele. Eu vou confiar em ser humano, que é finito, que é falho, que é pecador? Não. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso simplesmente virar as costas para Deus. Eu sei que Ele nunca vai virar para mim, mas eu posso simplesmente virar as costas para Ele, fazer muitas loucuras e dar com os burros na água. Ou eu posso simplesmente seguir Ele. E é muito pouco provável que dê alguma coisa errada, porque Ele é Deus. Bom, mas voltando aqui, né? A gente pode ver isso aí no exemplo de Jó, em Jó 1:21, porque Jó perdeu tudo, manteve a fé, reconhecendo que Deus está no controle. Então a gente tem que manter nossa fé, reconhecer que Deus está no controle. Quem lê o livro de Jó sabe que depois Deus restituiu tudo para Jó. Mas ele confiou em Jó o tempo todo. Quer dizer, Jó confiou em Deus o tempo todo. Perdão, Jó confiou em Deus o tempo todo. Até quando a mulher dele falou para ele amaldiçoar Deus, ele falou: você tá louca, mulher? Amaldiçoar Deus? Então a gente tem que pensar muito carinho, com muito carinho, quando a gente acha que Deus ele não intervém. Ele intervém no momento que nós permitimos, porque Ele poderia muito bem entrar e mandar e acabou. Ele é Deus, mas Ele não é ditador. Ele não é ditador. Ele quer que a gente siga Ele porque a gente quer seguir Ele. Por amor. Isso que é o livre-arbítrio que muita gente não entende. Ah, fulano fez tal coisa, aconteceu tal coisa, tal tragédia. Porque Deus permitiu, porque ninguém chamou Deus. Alguém em algum momento, quando está no bem bom, pensa em Deus? Está lá na festa, no churrasco, com os amigos, dirigindo embriagado, pensa em Deus? Aí o carro bate, a culpa é de Deus. A pessoa morre, a culpa é de Deus. Aí usa droga, a pessoa morre, a culpa é de Deus. Aí transa com uma pessoa que tem uma doença venérea, sem preservativo, pega uma doença venérea, a culpa é de Deus. Será? Né? Então, gente, a gente tem que pensar muito bem. Deus quer que a gente busque Ele. Como é que a gente busca? A gente busca em oração. Ó Senhor Jesus, guia meus passos, me ajude a tomar decisões sábias. Orando. A gente tem que orar. Em Jeremias 29:12-13, ele fala... Meu pai até gostava, né? Que a gente cantava Jeremias 29:12-13. A gente cantava assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis,
Se me buscardes de todo o vosso coração. Tá vendo, gente? A gente musicando a Bíblia, a gente decora. Não sou o melhor cantor, não canto bem, mas muitos versículos e capítulos entraram dentro do meu peito através de música. Que meu pai pegava o violão e ia tirando, e a gente ia brincando. Ai, meu pai. Hoje que eu perdi ele, eu dou mais valor, sabe? Porque eu brigava muito com ele, a gente brigava por coisas ridículas. Mas coisa de pai e filho. Saudade, muita saudade do meu pai. Eu pensava muito na família. Ai, pena que muitas vezes a família não pensava muito nele, né? Mas ele sempre orava pelos irmãos dele, orava pela minha mãe, por mim, pelos meus irmãos. Ele sempre preocupado com todo mundo, mas que negócio, né? A gente só pode ajudar as pessoas que querem ser ajudadas, né? E ele ficou doente também, né? Mas vamos lá. Voltando, né? Aí tem lá Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o seu celular? Você fala obrigado, Deus, por eu poder ter aberto meus olhos por mais um dia. Que hoje seja um dia abençoado. Amém. Não precisa mais que isso. Deus faz o resto. Você faz a sua rotina e Ele te abençoa. Obrigado, Senhor, por ter condições de tomar um café da manhã. Por ter condições de almoçar e jantar. Por ter pessoas a quem eu possa cuidar. Por ter pessoas que cuidam de mim. Por ter filhos, quem tem, eu não tenho. Gostaria de ter, mas não tive. Por ter sobrinhos abençoados. Entendeu, gente? A gente tem que agradecer. A gente tem que chegar a Deus sempre em oração. Em Filipenses 4, 6, 7, ele fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Gente, pede a Deus, ora a Deus, ajoelha, ora a Deus, se arrepende verdadeiramente. De uma forma ou de outra Ele vai agir. E que Ele te dê discernimento para quando Ele agir, você enxergue que é Ele agindo na sua vida. Às vezes é uma pessoa que Ele coloca na sua vida. Às vezes um evento que aconteceu vai te beneficiar de alguma forma. A gente também tem que aprender a ver Deus nas coisas. Oh, Senhor Jesus, amém. Porque quando a gente busca a Deus, Ele nos dá sabedoria para lidar com dificuldade, dá até e fortalece para que a gente suporte provocações. Eu lembro que quando eu trabalhava numa loja, quem me conhece sabe que loja que é, que do nada uma vez, uma pessoa me jogou na parede, me colocou contra a parede, mas me esculachou. Me esculachou. E eu fiquei naquelas. E eu fiquei calado o tempo todo, calmo, calado, resiliente. Uma resiliência que não vinha de mim. Você vinha que era Deus operando. E no final, quando essa pessoa acabou de falar tudo o que tinha que falar, uma outra pessoa que viu a cena perguntou: tu és a gerente? E aí, aquela pessoa me defendeu. E a gerente admitiu que estava errada para a pessoa, mas não pediu perdão. É uma pessoa que às vezes se diz ateia e às vezes diz que crê em Deus, depende da situação. Claro que eu não vou falar nomes aqui, né? Mas foi um fato que aconteceu comigo. Então muitas vezes você nem precisa se defender. Deus coloca pessoas que você nem conhece que te defendem. Se você está certo aos olhos de Deus, aos olhos da justiça.
Então, quando buscamos a Deus, a gente tem que pedir, ele vai dar sabedoria e também vai fortalecer para que a gente suporte provações. Às vezes você vê que no momento de dificuldade, igual eu passei, de doenças, manter a calma quando se quer chorar, gritar, berrar, não é fácil. E às vezes Deus, você estando com Deus, ele vai te dar força para você suportar tudo aquilo. Força que outras pessoas da sua família não aguentariam, não suportariam. Força que outras pessoas da sua família que se dizem fortes em momento de profunda agonia fogem e reconhecem que não aguentam o sarrafo. E às vezes você que é considerado por muitos o mais fraco, vê uma força interior e você se torna aquela pessoa mais forte no momento. Então, quando buscamos a Deus, Ele vai dar sabedoria e Ele vai fortalecer para a gente enfrentar as provações. Em Mateus 7:7-8, ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-ás. Se você pedir, ele vai te dar. Se você buscar, ele vai te ajudar a encontrar. Se você bater a porta, ele vai abrir. Deus está falando: eu estou aqui de portas abertas, é só você me buscar. Busca o Pai aqui que ele te ajuda. Se você buscar de coração aberto, e Deus vai te ajudar. O livre-arbítrio, ele é um presente de Deus, mas ele traz responsabilidades. Muitas vezes o que as pessoas que reclamam, que falam: mas Deus não existe, senão isso não tinha acontecido, são aquelas pessoas que não querem lidar com a responsabilidade. Nós, temos direitos e deveres, e todos queremos o direito, mas não queremos o dever. Então, a nossa atitude traz consequência. É o livre-arbítrio, é um presente que Deus nos deu. Se você não queria ter livre-arbítrio, você não queria ser um ser humano, você queria ser um robô. Deus permite que a gente sofre, mas também está sempre pronto a nos ajudar, a nos fortalecer. Quando buscamos a Deus, pessoal, a gente encontra consolo, direção, esperança. Em Mateus 11:28, Deus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, na nossa geração, século 21, quantas pessoas estão cansadas, estão oprimidas, estão tristes, e em vez de buscar a Deus, buscam os famosos coaches, os famosos mágicos, de internet, os famosos psicólogos que têm solução para tudo, e muitas vezes a casa dele está um caos. Abra a Bíblia, ore, peça ajuda ao Senhor. Busque algum irmão mais experimentado na palavra, que não necessariamente significa idade, mas que você sabe que é uma pessoa que lê a Bíblia, que ora. Os cristãos mais de antigamente são mais assim, os hoje são mais modinha, É o fast food de igreja por aí que dá até medo. Mas existem cristãos sinceros, então se você conhece um, procure. Converse com ele. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. A nossa confiança ela deve estar sempre em Deus, pois Ele é soberano e cuida de nós. Amém? Senhor, possamos compreender que tudo que a gente faz tem
causa e consequência. Mas obrigado pelo presente do livre-arbítrio, Senhor. E o Senhor nos proteja, para que até mesmo decisões de pessoas que direta ou indiretamente possam afetar a nossa vida, não nos derrube, nos fortaleça, nos dê resiliência para suportar momentos de dor e de sofrimento, e para que possamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por hoje estar podendo fazer esse vídeo. Espero que as pessoas vejam esse vídeo. Amém? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como este, tá? E Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, invocando sempre. Amém.